Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje temos mais uma live poderosa aqui. Nossa convidada, vou chamá-la de sobrevivente, né? E é poderoso esse testemunho, gente. Ela teve uma patroa, mas é surreal. Eu nem sei o nome, né? Mas se disfarçando aí como filha de Deus, muitos fazem isso dentro das igrejas, impressionante, eu fico indignada. E é isso, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui com a gente, para passar adiante o teu testemunho, que é forte, mas eu tenho certeza que vai levar cura, libertação para muitas vidas, porque embora seja nesse, como uma funcionária, né, como uma diarista, no caso de uma patroa, é uma narcisista, então a maneira de ser, de agir, é praticamente a mesma, só que vai diferenciar um pouquinho, mas de todo jeito serve para tudo quanto é outras mulheres narcisistas aí, tudo que você vai testemunhar. Obrigada por estar aqui. Pode começar, já conta aí como é que foi esse início. Eu sempre pergunto como tudo começou, né? Como você conheceu essa persona aí. Obrigada, Cris, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão participando. Eu conheci essa, se a gente pode chamar de pessoa, né? Porque é uma pessoa muito. Eu costumo dizer que ela é muito escura por dentro, porque você não vê luz, é só uma máscara, né? Eles usam a máscara e eles te enganam por muito tempo e você realmente fica cega. Então, eu vou dar esse testemunho. E muitas vezes vocês vão se perguntar, mas por que você continuou com ela? Porque eu convivi com ela por 5 anos. E além de ser minha patroa, ela era minha líder espiritual. Ela Uau! era minha discipuladora. Aí pegou mais pesado ainda, mais assim, até hoje assim eu não consegui voltar nem para os caminhos direitos do Senhor. Eu sei, eu nunca parei de falar com Deus. Eu sempre, a minha fé sempre foi inabalável, mas da forma como eu buscava, eu nunca mais consegui buscar. Porque ela impactou tanto a minha vida, né? Eu tive um vínculo traumático com ela, eu não consigo ver essa mulher hoje na minha frente. E foi muito forte. Eu conheci ela através da igreja, Uau, gente, isso é poderoso, hein? Deus através da tá igreja. permitindo que isso seja exposto mesmo, não tem mais. Hoje eu fiz um vídeo que eu postei lá no canal, falei, a casa caiu, narcisistas. Agora estão sendo todos desmascarados, desmascaradas, que seja feita a vontade de Deus, porque eu creio que o propósito maior de Deus é que essas pessoas se arrependam antes que seja tarde demais, né? Mas a gente tem que levar adiante esse conhecimento, sim, para que as pessoas que ainda possam estar ali, e muitos que já saíram, entender que realmente foi isso, que não era uma pessoa normal como nós, e que tem o Sim. espiritual, né? Sim, eu comecei a frequentar uma célula da minha igreja. Aí eu frequentei 1 ano, eu acho, essa célula sem a presença dela. E era assim, sobrenatural a célula. Era cheia, cheia do Espírito Santo. Eu até fico bem sensibilizada quando eu falo, porque era uma célula muito linda, muito linda. E eu falo que esses seres, eles vêm para destruir mesmo. Eles querem destruir aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Depois de 1 ano nessa célula, eu me converti e tudo, eu aceitei Jesus através dessa célula. Conheci muitas pessoas que eu carrego até hoje no meu coração. E ela veio para liderar a nossa célula, porque ela, entre aspas, precisava alinhar a célula, como tudo que ela sempre falou, ela precisava alinhar a célula, porque tinham coisas que não estavam nos eixos na nossa célula. Imagina uma célula guiada pelo Espírito Santo e não estava nos eixos, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a. Daí eu participava da célula, e na célula você tem isso, de você dar o teu testemunho sobre coisas que acontecem na tua vida, né, sobre coisas boas. Você, querendo ou não, você está ali num ambiente com pessoas tão boas e você se abre com essas pessoas, né? Você se expõe, né? Porque eu sou muito sensível, eu sou muito sentimental. Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito empata. Eu se tem alguém falando algo, eu já começo a chorar. Eu sinto, realmente, eu sinto a dor da pessoa. Então, eu sempre fui muito de expor isso. Uma pessoa muito sensível. E esses narcisistas, eu acho que eles sentem o cheiro, né? O cheiro eu costumo dizer assim, eles sentem o cheiro da bondade, da empatia, porque eles grudam naquelas pessoas. Aí, ela começou a se aproximar de mim, que eu tinha muito potencial, que eu tinha que começar a ser treinada para liderança, mas que eu precisava ser muito trabalhada, porque tinha muita coisa para ser trabalhada em mim.
E nessa época, Cris, assim, eu estava no primeiro amor. Então eu buscava muito a presença de Deus. E eu realmente me entregava. Aí comecei, estava sendo discipulada, ela já me tirou da minha outra discipuladora, né? Ela me passou para outra discipuladora, que era uma discipuladora, que ela dizia que era também, estava sendo treinada para liderança, mas era uma discipuladora que não usava a Bíblia. Por incrível que pareça, os nossos encontros eram todos baseados no que ela achava, no que ela dizia, mas sem base na palavra, não tinha palavra. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Ela me passou para outra pessoa, que essa outra pessoa também já estava com problema. Ah, Aí eu já comecei a ficar muito balançada, porque quando você está convivendo com pessoas na questão espiritual, eles transferem para você espiritualmente aquilo que eles estão vivendo, aquilo que está acontecendo com eles. E nesse um ano que eu estava sendo discipulada pela minha primeira discipuladora, as coisas se alinharam, sabe? A minha vida estava mudando realmente, Cris. Assim, eu tinha muito testemunho. Toda célula tinha testemunho. Toda célula acontecia algo maravilhoso na minha vida. E eu comecei a ser discipulada por essa outra, e as coisas começaram a regredir, porque não uau. tinha palavra. E eu comecei a observar, porque eu sou muito observadora nessa questão. Eu sou muito focada na palavra. Então, se a gente estava ali em discipulado, eu sempre era muito perguntada, mas o que você acha que diz na palavra em relação a isso? Né? Baseado com o que a palavra de Deus fala, como que eu posso mudar isso? E ela não sabia me dizer. Ela, não, não, assim, ó, eu acho, mas nunca o que a palavra diz. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. E eu comentava com essa minha antiga discipuladora, né? Pedia ajuda, pedia socorro. Falei, olha, eu estou regredindo. Não que a gente se baseie em pessoas, mas se você está sendo guiado, né? Você precisa de um líder e alguém que esteja firmado em Cristo, né? E Sim. eu questionava muito isso. Aí aconteceram tantas coisas nesse discipulado, Cris, que a gente acabou sendo retirado desses discipuladores para ir agora para essa discipuladora que seria minha patroa. Mas antes eu já estava há 3 meses trabalhando com ela. Ela supervisionava as células, né? Estava ali em função ali das células. Ela tinha 5 células que ela supervisionava. Como Uau. ela sempre costumava dizer que ela fazia, que ela chegava, a célula estava, como que ela falava? A célula estava caída, aí ela chegava e levantava a célula. Aham. Com os demônios Ela dela, sempre falava, pode dizer, né? aham, o demônio dela. Aí, Cris, eu estava sem trabalhar, eu já estava há um ano parada, porque só o meu marido trabalhando, ele trabalhava numa padaria. Então, nós passava só com o salário do meu marido, e eu só em casa porque eu não conseguia creche para minhas crianças. Na época eu tinha meus dois. Aí essa primeira discipuladora chegou e falou para mim: Olha, a minha discipuladora está precisando de uma diarista. Você não quer fazer, não quer perguntar para ela se ela ainda está procurando, se ela tem interesse? Eu já conhecia ela. E eu tinha assim quando você vê a pessoa, você sente a energia da pessoa. E eu não sei, ela era aquela pessoa assim, Cris, impecável. O cabelo sempre impecável, a roupa intacta, aquele jeito de sentar assim que parecia até uma boneca. Uau. Você olhava para ela e pensava, será que ela está respirando? Aí ela É. sentava assim, ficava posicionada assim, Cris, com aquela etiqueta assim, do mesmo jeito que ela entrava na célula, ela sentava e ela ficava. E aquele abraço dela era muito frio. Ela chegava a cumprimentar quando ela vinha abraçar alguém, era aquele abraço assim, só 2 tapinhas assim no ombro, tudo bem, querida, como você está? E você via que era só uma máscara, né? Era só um Falso, né? disfarce. São pessoas Isso. falsas, não tem amor ali dentro, então faz porque sabe que é o normal, né? Aham. E eu tinha assim muito receio, mas eu pensava, é porque ela é bem-sucedida, né? E por eu já ter essa questão da autoconfiança muito baixa, eu pensava assim, não, mas eu me sinto, como que eu posso explicar? Eu me sentia, eu não me sentia à vontade perto dela, por ela ser assim tão impecável, né? E a gente se sentia assim, você olhava para ela, você pensava assim, meu Deus, eu sou toda defeituosa, né? Ela vai ficar observando os meus defeitos. E eu me sentia muito insegura perto dela. Aí eu falei, olha, eu tô precisando muito, mas eu não sei se vai dar certo.
Falei dela, não, mas eu vou falar com ela, você fala com ela na igreja. Eu falei, tudo bem, aceitei. Chegou no dia de ir falar com ela, ela chegou e sentou daquele jeito todo impecável dela. Oi, amada, tudo bem? Como é que você está? A fulana me falou que você está procurando emprego, eu estou precisando de uma diarista, mas assim, amada, vê quanto você vai me cobrar, porque eu estou passando por uma questão assim muito séria de saúde, um plano, estou fazendo um plano de saúde e está bem pesado, já vê todo assim trabalhando, sabe? O meu lado emotivo, o meu lado, né? Ai, meu Deus, preciso ajudar, como que eu vou ajudar? Aí ela chegou e falou assim: não pode ser, eu não consigo pagar muita coisa. E uma pessoa assim que você via que era extremamente rica. Eu não posso pagar muita coisa e tal. Mas a senhora fala com Deus, aí você vem e me cobra. Você vê um valor assim, você me cobra. Aí a gente vê se vai se encaixar nos meus padrões. Que ela sempre falou assim. Aí, Cris, eu sei que eu vim para casa, eu fiquei pensando, pedi para Deus, Senhor, quanto eu cobro? Porque eu não fazia nem ideia, Cris, assim, eu nunca tinha trabalhado de diarista, não fazia nem ideia, não conhecia ninguém, assim, na cidade que trabalhasse diarista, porque a gente chegou nessa cidade aqui, era só eu e o marido. Só eu e o marido, e a gente começou a conhecer o pessoal da igreja, mas ninguém trabalhava de diarista. Ninguém, assim, era todo mundo numa empresa ou tinha seu negócio, uma igreja, assim, de pessoas bem-sucedidas mesmo. Aí eu falei para ela, eu vou te cobrar R$ 50 até você passar o teu processo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Isso quantos anos atrás e qual era Isso foi, Oi? foi em 2016, Cris. Ok. E quanto naquela época era o normal a se cobrar? O normal a ser cobrado era 120. Você cobrou 50. Eu cobrei 50, E a Cris. E casa ela era sabia. gigante ou não? Mas era enorme, enorme, Cris. Enorme. Mas o pior, assim, não é a casa ser grande, porque eu sou hiperativa, então quanto maior o desafio, mais eu me agrado. Mas a questão, assim, Cris, quando eu comecei a trabalhar, que eu cheguei na casa dela, era aquela casa impecável. Era aquela casa, assim, nada fora do lugar. Tudo tinha que ser assim: esse móvel tá aqui, você limpa e você coloca esse móvel aqui, esse negócio aqui. Não tinha nada fora do lugar, mas você precisava deixar exatamente como ela deixou, virada do lado que ela deixou. Ela falou que ela tinha toque. Aí eu comecei a trabalhar com ela. E, Cris, uma coisa que ela fazia comigo, assim, eu chegava, eu limpava. Era o normal de uma diarista são 4 horas, o meu período. Eu fazia em 6 a casa dela. E eu cobrava 50. Aí, toda vez que eu limpava a casa dela, chegava na outra semana, eu sempre chegava mais cedo do que o horário, porque ela sempre tinha observações para me passar. Aí ela chegava assim: Ô, amada, você limpou aquele lugar ali com aquela escova que eu te pedi? Aí eu falava: sim, limpei. Agora então vem aqui comigo. Me pegava pelo braço e falava assim: você acha que ficou bem limpo? Aí eu falava: eu acho, eu esfreguei como você mandou. Tá, mas você esfregou assim, de trás para frente, como eu te pedi? Aí eu pensava: meu Deus, eu esfreguei, eu não sei o que fazer. Então vamos fazer assim: você vai deixar de molho aqui na minha frente e você vai esfregar como você esfregou. Aí eu começava, aquilo me entristecia muito, porque eu pensava: meu Deus, mas eu dei o meu melhor. Porque ela sempre tinha aquela questão: você precisa me honrar. Você precisa me honrar, porque é do meu trabalho que está saindo o teu sustento. E eu pensava comigo: mas eu estou honrando, mas eu estou fazendo, como se eu me sentia como uma criança. Aí tá, daí passava aquilo, ela me passava todas as observações, e ela via que ela me entristecia, ela vinha: ai, amada, você sabe por que que eu te falo? Porque assim, ó, você é tão caprichosa, você é tão querida, você é tão amada, sabe? Assim, você faz tudo com tanta excelência, que daí, quando eu vejo alguma coisa, eu preciso te falar para que você melhore cada vez mais. Porque assim, comigo, eu vou sempre, como é que ela falava? Eu vou evoluir você. Sabe aquela questão assim, eu te dou uma paulada, mas depois eu venho e faço um carinho em você? Ela precisa fazer você acreditar que é algo bom para ela continuar te abusando, para você não perceber que é um Aham, abuso, né? Como se aham, você não tivesse Deus na sua vida, que Deus não é capaz de fazer você ser uma pessoa melhor. É ela que vai fazer você ser uma pessoa melhor, ela. né? E olha, Isso. essa parte que você falou aí
quando ela veio, ai, porque eu tô, né, um momento difícil de doença, era isso? Ela falou que ela estava com Isso. problema de Uhum. saúde? E você via alguma coisa no problema de saúde dela? Não, Não tinha nada. era terapia que ela fazia para toque. Ah, tá. Ah, É a doença na cachola mesmo. era uma cachorra. Não, gente, eu estou falando aqui no sentido que, lógico, não é necessariamente toque, muitas vezes eles têm a necessidade de controle, mas eles vão falar que é Isso. toque, né? É. Coitada dessa terapeuta que também devia estar sendo ali torturada por essa ser das trevas aí. Ninguém merece, gente. Tem que mandar logo para o psiquiatra, que aí já toma remédio mesmo. Sim. Cris, era assim, era absurdo. Eu chegava, ela sempre tomava 1 hora do meu tempo para ela passar as observações do que eu tinha feito de errado na semana passada. Ela pegava roupas, Cris, que eu passava, eu ficava 2 horas e meia passando roupa. E não era roupa assim, roupa absurdo de roupa, mas era assim, porque ela ficava do meu lado cuidando de a forma como eu passava a roupa. Tinha que ser de baixo para cima, de leve. Ah, essa roupa aqui não pode ser dessa forma. Eu vi hoje que era uma tortura psicológica que ela fazia comigo, porque eu olhava assim, não tinha defeito naquela roupa. Aí ela pegava as roupas que eu passava e falava assim: Você acha que isso aqui tá bem passado? Não, não, assim, amada, porque assim, eu sou referência na igreja. Você acha que hoje, eu pegando essa blusa, eu posso ir com essa blusa agora na igreja? O que eu vi assim que ela fazia? Ela sempre dava crítica, mas ela me elogiava muito, muito. Ela elogiava assim num grau extremo, ela me colocava lá no céu. Porque, nossa, quem não quer ter uma diarista como você, porque você trabalha bem, porque você tem um diferencial, porque. Aí depois ela vinha com as pauladas, sabe? Porque você não limpou esse canto aqui. Ah, ela limpava, ela arrastava coisas absurdas, Cris, assim, que não tinha como você limpar numa diária. Não era função de uma diarista limpar aquilo. Eu tinha que limpar e olhar contra a luz para ver se aquilo estava bem limpo, para ver se não tinha ficado grãos de poeira, porque ela ia encontrar aqueles grãos de poeira ali. E na próxima sexta ela ia fazer aquilo. Aí tá, daí nesses 3 meses ela trabalhou assim com muito amor. Ela foi trabalhando no psicológico assim com um amor incrível. Porque quando você tem a autoestima baixa, eu vi assim que o elogio ele vai te alimentando, ele vai te alimentando, ele vai te suprindo, e você fica querendo mais daquilo. Eu ia lá para trabalhar para ver o que ela ia elogiar, mesmo que depois viesse a crítica, porque eu sabia que ela ia criticar alguma coisa, mas eu queria ouvir os elogios dela. Porque eu pensava, nossa, mas uma mulher dessa me elogiando, meu Deus. E Cris, quando ela começou, que aconteceu toda essa confusão com os outros discipuladores, eles decidiram, porque assim, eu trabalhava na casa dos pastores da nossa igreja. Mas primeiro eu comecei, antes de ir para a casa dos pastores, eu trabalhava primeiro com ela e foi ela que me indicou um mês depois para a pastora. Aí, isso eu acho muito importante falar, Cris. Um mês depois que eu estava com ela me indicou para a pastora, porque ela fazia sessão com a pastora, com a nossa pastora da igreja, porque ela também é psicóloga. Aí, ela comentando sobre mim, eu acho, e a pastora perguntou para ela assim: você pode passar o número da sua diarista? Porque eu fiquei sem diarista. E ela me passou o número e falou assim: eu vou falar com ela para ver se ela tem horário e que horário ela pode fazer. E a pastora, na mesma hora, minha pastora é muito direta e muito, sabe assim, ela é daquelas pessoas assim: não, vou fazer agora, não precisa fazer por mim, sabe? E ela pegou e falou assim: ela disse não para ela. Eu fiquei assim, em choque, sabe quando ela falou? E ela falou assim: não precisa, eu mesmo vou ligar, já estou ligando. Aí a pastora me ligou. E nisso eu acho que tinha acontecido uma situação em que ela tinha me deixado muito para baixo. E eu orando, limpando meu banheiro, porque tem uma coisa, Cris, se eu tô deprimida, eu tenho que limpar. Eu faço limpeza em casa, eu faço limpeza em qualquer lugar. Aí eu, aí eu limpando, Cris, e eu comecei a chorar dentro do banheiro da minha casa. Eu falando, Senhor, meu Deus, eu sou tão inútil assim, meu Deus. Como é que eu consigo fazer tudo errado na casa dela? Pai, eu não entendo. E eu comecei a orar, e eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, me dá uma resposta, o que que eu vou fazer? Porque, Senhor, eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo na casa dela. Eu não entendo porque toda vez que eu vou lá tem algum defeito. E eu sofria muito com aquilo, Cris. Eu sofria, sabe? Aí nisso, a resposta de Deus, né? A pastora me ligou.
Oi, tudo bem, amada? Sim, peguei teu contato com a fulana tal. Eu queria ver se você tem algum dia para vir aqui na minha casa, eu tô precisando e tal. Cris, eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz com aquela ligação, porque era a única. Deixa eu ver. Ela era. Não, eu já estava indo em outra casa, mas ela, vamos supor assim, era que mais me chamava, sabe? Daí naquela semana eu fui lá, eu fui na quinta, eu ia na sexta na casa dessa narcisista, e na quinta eu fui na casa da pastora. Aí eu fui trabalhar lá, fiz tudo como eu sempre fiz. Sempre, né? Muito rápida, muito cuidadosa, muito zelosa, sempre procurando fazer tudo com excelência, porque eu fui educada assim, né? Base, muita tortura, mas eu fui educada assim, carrego isso e isso eu vejo como um, um bônus, né? Em meio a tanto caos, isso foi algo que Deus me deu como uma vantagem. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho com excelência, sempre buscar fazer tudo para honrar aquela pessoa que confiou em mim, né? Porque é uma confiança você colocar alguém dentro da tua casa. E no outro dia, quando eu cheguei a trabalhar na casa dela, eu não reconhecia o rosto, o semblante dela. Ela chegou para mim e falou: Ah, parabéns, a pastora gostou muito de você. Foi só elogios. Mas assim, não era aquele parabéns orgulhoso. Era um parabéns estranho, eu não sei descrever como foi aquele parabéns. Eu cheguei, Ok. Cris, eu não reconheci o semblante dela. Ela estava assim: Ah, Ah, parabéns! A pastora falou muito bem de você. Mas não foi um parabéns, Cris, orgulhosa, né? Porque, eu te sim, recomendei, eu sim. falei de você e tal. Ela falou assim: cuida bem lá, porque afinal de contas você está indo na casa de pessoas de liderança da igreja. Não sai falando o que você ouve. E começou assim, me passar um sermão. Eu olhei para ela e falei: Olha, uma coisa que eu nunca fiz. Eu morei na casa dos meus patrões, eu nunca fui invasiva. E eu jamais, jamais falei sobre a intimidade de nenhum patrão meu. Nunca, nunca. Eu sempre soube ser invisível quando eu estou trabalhando. Eu entro lá para fazer o meu trabalho, mas jamais para sair falando o que eles têm, o que eles não têm, o que acontece, o que não acontece. Nunca, nunca fiz isso. Ela, não, é só porque assim, você tem que cuidar, porque isso pode comprometer a imagem deles. Eu falei, não, nunca vai comprometer. Da minha parte, nunca vai comprometer. Muito. E tanto que assim, na conversa, eu não sei em que sentido que ela entrou e falou assim, não, cuida, tá? Cuida, porque a pastora, assim, ela é muito direta. Ela falando assim, ela é muito direta. E porque assim, olha só como foi para você ir trabalhar na casa dela. Ela me perguntou se eu tinha o teu número. Aí eu falei para ela, indignada, eu falei para ela que eu iria ligar para você para ver se você tinha disponibilidade para atender ela. E ela passou na minha frente. Ela disse que não precisava. Mas hoje eu entendo que era o controle. Ou ela queria me envenenar para mim chegar lá totalmente apavorada na casa da pastora, ou nem ir trabalhar, né? Ela queria fazer essa jogada. Ou ela queria assim, eu arrumei o trabalho para você. Você me deve o trabalho que você trabalha, porque fui eu que arrumei. Porque tudo ela falava isso, Cris. Também. Uma época, ela começou a me dar muita roupa, numa época. Porque como a gente estava numa condição financeira muito ruim, eu quase não tinha roupa para vestir. E ela, assim como a filha dela, eu sou bem pequenininha, a filha dela vestiu o mesmo tamanho que eu, ela começou a me passar as roupas da filha dela. Mas ela sempre dava um jeitinho de falar assim: ai, que bom que você está se vestindo melhor, que bom que as roupas da minha filha te serviram bem, que bom que isso, que aquilo, mas sempre colocando assim na minha cabeça que eu devia tudo para ela. E eu notava assim, Cris, que eu falava assim: nossa, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Deus, porque antes de trabalhar com você ou nas outras casas que eu tenho, eu fiz um propósito com Deus, eu falava para ela. E ela não aceitava aquilo, o semblante dela mudava. O semblante dela fechava, Cris, quando eu falava assim: eu fiz um propósito com Deus, eu queria valor X e Deus multiplicou na minha vida. Cris, ela ficava assim, roxa. Aí ela sempre colocava assim: ai, ainda bem que eu peguei você como diarista, né? Sempre no final ela falava isso. Porque olha, se não fosse eu, fala, se não fosse eu na tua vida, o que teria sido? Teria E eu paz. lá Teria eu paz. toda ingênua, eu toda ingênua ia lá e levantava a bola dela. Porque ela queria ser assim, aclamada. Cris, era uma hora que eu tinha que ficar, ela chegava a ser exaustivo. Eu pensava, meu Deus, não tem mais nada para falar para ela.
E ela, assim, mas assim, o que você acha? Por que você acha, assim, que é tão bom trabalhar na minha casa? Aí eu Meu falava, não, Deus. porque comparado às outras casas, sua casa é bem organizada. E eu ficava, tinha os lados bons, né? Porque eu não precisava organizar nada, vamos supor assim, para começar a limpar. Mas eu não podia jamais reclamar de nada. Aí, quando ela começou a ser minha discipuladora, Cris, eu não podia falar. Eu não podia falar que eu tinha traumas de infância. Eu não podia falar assim que eu estava falhando em algum sentido. Não, olha, vamos parar. Vamos parar por aqui quando eu começava a falar alguma coisa. Porque palavras têm poder. Então, assim, levanta a cabeça e diz assim: hoje eu sou tal. Hoje eu sou isso. Porque ela não aceitava que eu era falha, Cris. Como eu falei na outra live, eu sempre fui muito observadora nos sinais. Sobrancelha, o jeito de desviar o olhar, tipo, não estou interessada nisso. Então, Ah, ela fazia, e ela sabia disso. Ela já tinha percebido isso. Então, quando eu começava a falar alguma coisa, ela fechava o rosto. Aí eu mudava de assunto, eu pensava, ai meu Deus, desagradei. Eu já mudava de assunto, ela já tinha pegado isso em mim. Ou ela hum, olhava pro relógio. Quando eu tava falando alguma coisa, ela olhava pro relógio como se, ah, você tá tomando meu tempo. uau. Aham, ela fazia muito isso. E eu ficava assim, eu ficava muito mal, muito. Eu ia para casa assim, muito mal. Aquilo, as coisas que ela fazia, na verdade, ativava gatilhos em mim. Eu Uhum, lembrava muito da minha mãe. Ah, sim. você nunca vai ter nada. Tudo que você faz está errado. Então, cada vez que eu saía da casa dela, eu saía muito mal. Porque ela colocava os pontos em que eu falhava. Ela sempre colocava aqueles pontos ali em que eu estava falhando, que eu errava. Ela vinha com aquele morde e assopra, mas ela já ativava os gatilhos em mim. E não era tratado. Sim. Então, abria aquelas feridas. Eu vinha muitas vezes para casa de bicicleta, eu vinha chorando, Cris. Eu voltava para casa chorando, desesperada, e eu não entendia. Eu não entendia o que era aquilo. Eu só me sentia assim, o pior ser humano do mundo. Eu pensava assim, ai meu Deus, eu Uau. sou tão falha. E eu voltava assim, pensando, o que que eu vou fazer para melhorar na semana que vem? Uau. Ai, não posso esquecer de limpar aquele canto. Eu não posso deixar de passar aquela roupa daquele jeito ali. Cris, era tortura psicológica, assim, porque eu tinha dependência de voltar e ouvir aqueles elogios. E hoje, até quando eu assisto um filme, eu nunca notei isso. E eu pensava assim comigo, mas como que essa pessoa não se posiciona? Como que essa pessoa não reage? Vendo todo esse abuso, vendo isso. E eu passava por aquilo todos os dias. Uau. Eu passava por aquilo com ela na igreja. Tanto que assim, Cris, ela começou a exigir tanto de mim. Porque daí você sabe que você está trabalhando, você tem que servir também na igreja. Você sabe que você tem que ser ativo para Deus, que Deus ele vai contar com você para ajudar outras vidas, né, para fazer algo, para trabalhar por ele, para, né, para você ser uma benção, para Deus abençoar a vida das pessoas através da tua vida. E Sim. ela começou assim a exigir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, tudo tinha que estar na igreja. E ela sempre Uau. queria que eu chegasse adiantada, porque ela sempre falava assim: quem não é visto não é lembrado. Com um ano trabalhando com ela, Cris, eu descobri que o meu filho do meio hoje, ele tem autismo, tem autismo leve, porque eu comecei a pesquisar porque ele não dormia, ele era muito hiperativo, com um ano ele começou a falar. Mas aí, como eu sempre fui muito regrada, porque aqui em casa, né, sempre teve rotina, teve que ter sempre rotina pela questão do controle, sempre teve que ter rotina, sempre o horário de dormir, horário de tomar café, horário de sair, horário de trabalhar, sábado e domingo, descanso, né, descanso, entre aspas. Aí, o meu filho, a gente saiu da rotina, porque acabou saindo do trabalho, e bagunçou toda a rotina dele. E eu percebi que ele parou de falar. Ele parou de falar porque, como ele estava acostumado com aquela rotina, e o autista tem que ter a rotina dele para ele poder se organizar, ele parou de falar. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque ele falava tudo. E eu comecei a comentar com ela, comecei a comentar com outras pessoas da igreja, mas ela dizia que era normal, que eu não precisava procurar nada. Eu falava assim para, olha, ele não dorme. Eu tô cansada porque eu durmo 2, 3 horas na noite. Não, minha querida, mas é porque você precisa se organizar na sua rotina. Aí eu olhava para ela e falava assim, mas é que não tem como eu me organizar, porque só na tua casa eu fico 7 horas.
Eu chego muito tarde em casa, então eu chego em casa, eu ainda tenho que fazer, cuidar de tudo, eu tenho que dar banho neles, depois a gente tem que ir para a igreja. Eles já chegam em casa, eles vão dormir muito tarde. Eu falei, no outro dia eles acordam muito cedo, porque meu dia começa muito cedo, e ele acorda cansado, ele é uma criança muito violenta, muito agressiva. Eu falei, eu tenho que procurar ajuda, porque eu não estou mais dando conta. Aí ela falava assim, olha, então tem que ver que você está em pecado. Aí eu olhei assim, eu fiquei assim, como assim, pecado? Ou você ou teu marido tem que pesquisar isso aí, porque vocês estão em pecado. Eu falei, meu Deus, mas eu vivo em jejum, eu vivo em oração, eu vivo para o meu trabalho, qual é o pecado que eu tenho? E eu olhava assim e falava para ela, mas eu sirvo a Deus, eu não estou entendendo. E ela falava assim, não, porque alguma coisa errada tem na tua casa. Aí realmente tinha, né? Mas eu olhava assim, ela queria dizer que ela falava assim, olha que a pastora tem 2 filhos, hein? E ela supervisiona uma igreja. Eles têm uma igreja, né? Eles têm bastante funções e eles dão conta de tudo. Aí eu olhava para ela e falava assim, só que eles têm suporte, eu não tenho. Sou só eu para cuidar deles. Eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu não durmo até mais tarde, eu não tenho isso. Eles acordam 5h30, 6 horas, eles estão de pé. E ele vai dormir 1 hora, 2 da manhã. Eu falei, isso não pode ser normal, uma criança normal não é assim. Aí ela falava que eu não precisava buscar ajuda, que eu tinha que orar, que eu tinha que ficar em jejum, que eu tinha que pedir a Deus aonde que estava o pecado, que tinha pecado oculto. E eu fiquei naquela rotina, Cris, mais um ano, até que surgiu um probleminha no meu filho de saúde. Aí eu precisei, né, começar a procurar mais. Aí foi mais cansativo ainda, porque tudo fui eu. Então, eu comecei a tratar essa questão, e foi através de um urologista que ele percebeu que meu filho tinha autismo. Aí ele falou assim: não, pode procurar, porque teu filho é autista? Aí eu falava: não, não é isso, né? Eu falava: porque ele não entende essa questão espiritual também e tal. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre autismo. Eu comecei a pesquisar sobre autismo e tudo que ele fazia se encaixava nas descrições de uma criança autista. Aí, sem falar nada para ela, nem para o meu marido, eu comecei a procurar sozinha. Eu paguei as consultas, eu fiz tudo que precisava ser feito até ele ser diagnosticado. Ele tem autismo, tal, e começou a ser medicado. Cris, eu comecei a viver outra vida. Ele começou a dormir, mas eu ainda continuava sem vida nenhuma. Exaustão total. Deixa eu te perguntar aqui rapidinho, que medicação que eles receitaram para ele? Como ele ainda não tinha passado pelo neurologista, eles passaram o risperidona para ele dormir. Ah, Aí foi onde ele começou a dormir, onde eu já comecei a minha vida mudou. olha, que interessante Só para por, pessoas que estão aqui que podem estar passando por isso também, né? Poder ah, consultar um médico e ver se é o caso e poder dar o remédio certo, né? Se ajudou, normalmente sim. é interessante. Ele falou assim, olha, como para te ajudar, foi a psicóloga, na verdade foi a psicóloga dele que encaminhou, porque ela tem 2 filhos autistas. Aí ela falou assim, olha, eu sei, eu te entendo. Eu cheguei assim num grau de transtorno, Cris, que você não tem noção. Eu já estava assim totalmente abalada psicologicamente pelo cansaço, pelo trabalho excessivo. Aí ela passou esse risperidona, ela falou assim, ó, eu tenho 2 filhos autistas, mas eu posso fazer algo por você, já vou te passar o risperidona antes mesmo, porque o processo para diagnosticar ele vai demorar muito, porque tem neurologista, tem que passar por vários especialistas. Então, vou te passar o risperidona que já vai te ajudar. Cris, mudou 100%, basicamente, a minha vida. Uau. Quando ele, assim, eu sempre dou para ele umas 5h30, 6 horas, para ele dormir às 9, porque demora muito ainda para ele ir se acalmando, sabe? Aí, tá, daí nessa parte eu consegui concluir, sem falar nada para ela. Mas ela ainda vinha, você vai viciar teu filho, porque eu acredito que não seja isso. E aí, Cris, olha só como eles são, eu costumo dizer assim, como eles são tão racionais que eles não conseguem observar os milagres de Deus. Eu cheguei um dia, quando eu comecei a dar risperidona pro meu filho, em 2 anos nele da creche, ele nunca socializou com nenhuma criança. Em 2 anos. Eu chegava, ele estava sempre no cantinho dele, brincando sozinho. Das brincadeiras dele. Ele sempre gostou de dinossauro, então ele só brincava com aquilo. Ele nunca se envolvia com nada. Mas ele ouvia tudo que a Pro ensinava para ele, e ele chegava e me contava. Exato, ele tem memória fotográfica, Cris. Ele conta exatamente a forma como ela falou. É muito engraçado.
Aí eu cheguei, um dia ele estava brincando com os coleguinhas, depois dos Oh, medicamentos. Cris, eu chorei tanto, porque assim, oh. como a gente é mãe, para você ver o teu filho com outras crianças, meu Deus, isso é muito impactante. Porque você quer que teu filho socialize com outras pessoas, quer que ele tenha uma vida normal como qualquer outra criança. E ele não se aproximava de ninguém, ele não chegava perto de ninguém, ele não abraçava ninguém, porque ele é autista sensorial, ele não gosta de toque, ele não gosta de barulho muito alto, ele não gosta de cheiro, porque ele tem um olfato muito apurado. Então ele ia brincar muitas vezes com os amiguinhos, ele dizia que não podia chegar porque o amiguinho estava cheirando mal, mas é porque ele sentia o cheiro do suor do amiguinho. E eu cheguei, Cris, na cela toda feliz, para contar que o meu filho tinha brincado com criança. E quando eu cheguei para contar isso, eu me emocionei muito. Eu comecei a chorar, mas era de alegria, era de satisfação de poder dar aquele testemunho e falar assim: olha, gente, eu coloquei na presença de Deus, eu clamei ao Senhor por uma resposta, né? E Deus, ele me indicou as pessoas certas, me indicou, me levou aos lugares certos, e foi tudo muito rápido, sabe, Cris? E eu falei assim: e eu já vi nos primeiros dias, né, ali com o remedinho, ele socializando, e contei daquele testemunho, assim, sabe? E ela toda séria, assim, ouvindo, só chacoalhava a cabeça. E ela já tinha começado a me discipular. Quando a gente chegou no dia do discipulado, que a gente sempre fazia era na segunda. Cris, ela me destratou tanto, tanto. Uhum. Ela falou assim: olha só como você reagiu, você sendo treinada por nós. Nós somos o. Olha só por quem você está sendo treinada. Nós somos o nível mais alto, fora os pastores, somos nós na igreja. E você deu um chilique daquele dentro da célula, na frente de todo mundo. Uau! Ela também chegou e falou para mim assim: não, depois dessa situação, porque assim, todo mundo me elogiava. Chegava lá, eles falavam que eu pregava bem, que eu tinha unção de pastora, sabe? Iam falando essas coisas, e ela ficava só: tem que ver com Deus, tem que ver com Deus. Sempre falando assim, sabe? Ela sempre dava um jeitinho de dizer assim: ah, vamos ver lá para frente. Ou ela colocava assim aquele amém, mas você via assim que era desaprovação. Aí, nesse dia que eu dei esse testemunho, ela olhou assim e falou para mim: Beni, depois de hoje, eu vou retirar você um pouco, porque seu marido precisa estar à frente, porque a gente estava sendo treinado para liderança. Aí eu vou precisar que você se cale mais, né, na célula. Aí eu fiquei olhando assim para ela, falou assim: não, porque olha só, assim, pensa, ela falava exatamente assim: pensa comigo. Como você ia se sentir se chegasse a líder da célula ou a pastora e começasse a chorar dando um testemunho? Como que você ia se sentir? Você não ia se sentir mal? Aí eu fiquei em choque, sabe? Eu fiquei em silêncio, eu pensei: meu Deus, mas eu não fiz nada de errado. Eu agi como mãe. Eu falei para ela: olha, me desculpa, mas eu não controlo as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito sensível. Se tem algo que me machuca, eu choro. Eu sou assim. Se tem, eu vejo alguma coisa ruim ou alguma coisa que vai me entristecer, ou se eu estou muito feliz, é alguma coisa que me emociona, eu choro. Ela falou assim: não, mas você precisa saber controlar suas emoções, porque você vai ser uma referência, você vai ser representante ali na célula. Como que você vai começar a agir dessa forma? Aí você se iguala a todo mundo. Então você não vai ser uma referência, porque você vai começar a se igualar a todo mundo. Aí ela me afastou. Ela não deixava mais eu falar, eu não conseguia, eu não passava mais a palavra, era só ela ou meu marido. Aí, como eu estava falando, ela me tirou de tudo, Cris. Ela me tirou do louvor, eu não podia mais levar louvor, eu não podia mais passar a palavra, porque ela falou que eles estavam precisando de homens na liderança. Então, ela já me afastou de tudo, sabe? E eu comecei, assim, a me sentir cada vez pior, Cris, cada vez pior, e eu fui decaindo, porque eu não podia falar nada, 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 nada. Eu era sempre corrigida. Aí, quando eu chegava na casa dela, não era mais nem discipulado, sabe? Eu chegava na casa dela, ela já vinha com as críticas. Não, porque você tem que se posicionar dessa forma, porque eu esperava que você fosse lá dar atenção para outra pessoa, porque era muita gente na célula. Aí ela falou assim, ela falava, ela sempre tinha alguma coisa para reclamar. E eu comecei assim a decair, Cris, decair espiritualmente, comecei a decair no meu psicológico.
Eu me senti, assim, tão inútil, mas tão inútil, Cris, que eu não eu estava sendo só uma máscara, sabe. Eu chegava em casa, eu saía às 6 da manhã, 6h30 da manhã, porque eu precisava levar as minhas crianças para a creche antes de ir trabalhar. Deixava eles na creche, pegava ônibus ou bicicleta e ia trabalhar. Como eu era diarista, era de uma casa para outra, né. Então muitas vezes eu fazia 7, 8 quilômetros no dia, de bicicleta ou a pé, independente, assim, que fosse ser mais econômico para mim. Como com ela eu ganhava muito pouco, com as outras eu não tinha noção, assim, né, mas elas me pagavam um pouquinho a mais. Mas nessa época, deixa eu ver, depois de 3 anos trabalhando com ela, o irmão do meu marido veio morar na nossa casa. Aí veio ele e a família. Aí já era eu que sustentava a casa, eu que pagava aluguel, luz, água, internet, tudo, tudo, comprava roupa para as crianças, remédios do meu filho, pagava as consultas, era tudo eu. E quando o irmão dele veio morar aqui, acabou apertando mais ainda, porque toda diária eu tinha que passar no mercado pegar alguma coisa que estava faltando. E eles ficaram 7 meses na nossa casa. E começaram a apertar as coisas, e eu fazia um empréstimo aqui para cobrir uma conta ali, e eu não vencia mais. E como eu trabalhava para ela quase de graça e ocupava muito tempo, um dia só eu guardava para ela, porque só a diária dela ia muito tempo. Aí eu comecei, assim, me endividar um monte, eu não podia falar nada para ela, porque eu não podia ser imperfeita. Eu sempre ou era colocar na disciplina, ou era eu estava sendo inconveniente, ou não podia falar nada da situação. Aí eu comecei a me endividar um monte, sem saber, não podia falar para o marido, não podia falar para ela, não tinha saída Aham. para canto nenhum. E a pastora, como ela é psicóloga, ela começou a perceber que eu estava decaindo, emocionalmente e psicologicamente. Porque eu sempre fui muito ela sempre foi muito brincalhona, a gente sempre se deu muito bem. O tempo ali que a gente tinha junto, a gente conversava muito. E um dia ela chegou para mim, a gente sentou na mesa e eu já estava mal, Cris, eu já estava em depressão. Eu ia trabalhar, assim, no automático, porque eu precisava fazer aquilo. E ela chegou para mim e falou assim: "O que você tem? Eu tô vendo que você não tá bem". Aí eu falei: "Não, eu tô bem". Mas aquele bem, quando eu falei, já comecei a chorar um monte, porque eu já estava destruída. E um dia ela chegou para mim e falou assim: "Ah, como você foi e falou para os pastores que os outros discipuladores anteriores a nós não estavam servindo para você", eu não falei dessa forma, eu jamais falaria assim de alguém. "Não estavam servindo para você, nós fomos encaminhados, olha só, você foi encaminhada para nós, porque eles acharam que nós daríamos jeito em vocês 2". Olha só como ela falou. Só que, os nossos líderes, que no caso os pastores ali auxiliares, que eram os pasto era separado por distrito, né, os nossos pastores auxiliares, eles nos direcionaram que se você começasse a reclamar de mim ou do meu marido, era pra gente levar para vocês, porque aí eles iam tomar atitude sobre vocês. Porque agora você já é conhecida e marcada na igreja como a fofoqueira, a que entrega os outros para os pastores. Cris, eu nunca levei nada da minha vida, nada para eles, nada da célula, nada da igreja, nada, assim, nada. Era brincadeiras, assim, descontraídas com a pastora, sempre sobre mim ou sobre ela, sempre uma pegando no pé da outra, mas era tudo leve, não era nada sobre a igreja. Nada sobre célula, nunca levei isso para eles, porque eu sempre pensei assim: "Eu não estou lá para dar trabalho, para incomodar". E quando eu levei é porque estava no extremo, porque eu já tinha pedido auxílio para os pastores da nossa célula, no caso, os pastores auxiliares deles, e eles não tinham resolvido. E eu corri muito atrás deles até conseguir resolver, e eles não resolveram, porque eles apaziguavam, sabe, eles tinham que dizer: "Não, tá tudo certo aqui, no nosso setor não tem problema nenhum". Até que eu, sem conseguir mais, levei até o nosso pastor, que foi onde foi trocado, né, para os outros, para esses discipuladores que a gente estava. Aí ela chegou e me colocou isso. E eu tinha na minha cabeça que eu jamais poderia falar alguma coisa para ela, jamais, né, para a pastora. Aí eu fui e eu comecei a chorar muito, eu não consegui mais parar de chorar. Porque era uma pessoa, assim, que me trazia conforto, era uma pessoa que me trazia paz, que me trazia segurança. E eu abri meu coração, falei: "Olha, minha vida tá assim, 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 assim". Aí ela falou: "Mas você não tá sendo discipulada pela fulana tal?" Eu falei:
Não, mas ela é ótima. Na mesma hora, assim, já me deu um desespero. Eu falei, não, mas ela é ótima. Não, não, mas a culpa não é dela, a culpa é minha. Eu que tomei essas decisões, eu que fiz isso. Ela, sim, minha querida, mas como que você tá tão endividada assim? Vamos resolver isso aqui, porque ela sempre foi muito prática. Ela sempre quis, ela ia no ponto da solução, ela não olhava só para o problema, vamos achar uma solução. Aí eu falei para ela, olha, eu entrei nessas dívidas porque assim, e ela começou a somar comigo. Quanto você ganha? Eu falei, olha, eu ganho X, X, X. Aí ela falou assim, quanto você ganha da fulana? É porque ela deve ser a que te paga mais. Eu não tive saída, eu não ia mentir. Eu falei, olha, eu ganho 50. Uau! Ela entrou em choque. Ela entrou em choque. Como assim você ganha 50? Aí eu tinha isso na cabeça, que eu não poderia falar mal deles em momento nenhum. Mas eu era tão ingênua, Cris, que os pastores sempre falaram para mim: nós queremos muito bem você. Você é como se fosse da nossa família. E eles sempre me trataram dessa forma. Cris, eles sempre me deram liberdade. Aconteceu de novo isso, chega para a gente e fala. Não importa com quem seja. E eu não conseguia, porque ela tinha trabalhado na minha cabeça que eu estava sendo fofoqueira, que eu estava arrumando confusão, que eu estava levando problema para os pastores. Então eu falei assim: "Não, mas não foi ela, não é ela é culpa dela sim", a pastora falou. "Ela é sua líder, ela tinha que ter se posicionado, ela tinha que ter visto tudo isso e a gente vai resolver esse problema assim". Aí, ela falou assim: "Dene, na situação que você tá em depressão, você precisa se tratar, você tem que diminuir a carga que você está carregando, porque está muita coisa. Para você ter uma ideia, Cris, eu chegava às 5h, 5h30 eu chegava em casa. Eu tinha que dar banho nas crianças, eu tinha que fazer janta, eu tinha que dar comida para eles, o café ali, eu tinha que tomar banho, sozinha, tudo sozinha. Para as 7h eu estar na igreja, porque sempre tinha função. E a gente saía às 10h. Aí voltava, tinha as crianças para colocar, tinha que organizar todo mundo. Eu ia dormir, daí eu organizava a casa, organizava a roupa, tudo para o outro dia. Eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, por aí. E ainda tinha que servir o marido. E se você não pudesse ir ou não fosse, pronto. Meu Aí ela Deus, te não tinha, torturava. Culpa, não tinha culpa, essa culpa, opção. terror. Aham. Ela sempre falava para mim: você é liderança, não pode faltar, não pode faltar. Eu nunca tinha aquele momento assim, não tô bem, não posso ir. Nesses momentos você era liderança, né? Mas na hora que ela queria que você se calasse, não, você se cala agora. Então, cadê a liderança? Cadê a autoridade? Queria. Não pode exercer. Ela queria que eu fosse o espelho dela. Ela queria que eu agisse como ela. E eu comecei por um tempo a agir como ela, Cris. Eu comecei a ser insensível como ela, coisa que eu nunca fui. Eu pensava assim, eu não posso. Ela não admitia que eu desse esmola para ninguém, que eu ajudasse ou que eu doasse alguma coisa para alguém. Ela sempre falava para mim, se essa pessoa está nessa situação, é porque ela se colocou nessa situação. Então deixa porque é aprovação de Deus. Eu não podia ser generosa com ninguém. Eu não podia assim, ah, mas aquela pessoa ali está passando necessidade, vamos comprar uma cesta básica para ela. Não podia. Que absurdo! Essa pessoa está na igreja? Não, não, ela não tá, mas ela tá. Eu tô conversando com ela, tô ganhando ela para Jesus e ela tá passando. Deixa ela passar. A hora que apertar o cinto, ela vem para a igreja. Ela não aceitava, e aquilo ia me machucando, e eu achando que aquilo ali estava certo, mas eu via que aquilo estava me matando, porque eu acredito assim, quando você tem uma imagem, quando você tem Cristo e tem luz dentro de você, se você fizer alguma coisa contrária, vai te machucar. Eu aprendi isso. Quando eles tentam te moldar a imagem das trevas, você vai definhar, porque você não é aquilo ali. Nessa parte, aí a pastora veio e falou para mim: "Não, você precisa se tratar, agora não é um momento espiritual, é um momento de saúde, você vai fazer os exames, ver se está faltando alguma coisa no teu organismo, vai colocar alinhar tudo isso". Aí ela comentou, acho que sobre, meu Deus, eu não vou lembrar o nome, que ela falou do remédio, que talvez pudesse ajudar pela questão ali, da parte hormonal também. Ela falou: "Não é só questão espiritual", né, e falou para mim. E eu fui, procurei a médica e tal, a médica receitou, ela falou: "Não, se" daí eles fazem, né, toda uma avaliação ali com você.
E ela falou assim: "Olha, você já está em depressão profunda, você precisa tratar com urgência", porque eu já tinha pensamentos de morte, Cris. Aí ela me passou os medicamentos e eu fui, como era discipulado, eu abri esse discipulado. E ela não me deixou tomar. E eu era tão manipulada por ela que eu não tomei. Eu não tomei. Eu fiquei, Cris, 3 dias sem sair de casa. Mas a pastora falou para você ir buscar, você foi, buscou, a médica receitou remédio, e aí você falou com ela. Como que ela falou para você não tomar? Como que ela te Ela convenceu? chegou assim, eu falei para ela: "Olha, a médica me passou remédio tal". Ela olhou assim para mim: "Como assim? Você vai começar a se medicar agora? Por uma questão espiritual? Porque isso é demônio, isso é tudo demônio". É tudo demônio vindo de ti, sua praga dos infernos. Nossa, se fosse hoje, eu não me aguento. Aí, Cris, ela me fez eu me sentir pior do que eu estava. Daí ela falou assim: "Porque olha, você vai começar a se medicar, como é que você vai cuidar das coisas da igreja? Como é que você vai cuidar dos teus filhos? Porque remédio dá sono, você sabia que remédio dá sono? Como é que você vai trabalhar?". Porque é muito fácil as pessoas dizerem para você: "Se medica, vai lá, vai cuidar da tua saúde, vai se medicar". Como é que você vai se alimentar, querida? E começou a colocar aquilo, sabe, colocar uma coisa em cima da outra, e eu comecei assim: "Meu Deus, mas é verdade, mas como que eu vou me alimentar? Como é que eu vou trabalhar se isso dá sono, se". Dela: "Você vai virar um zumbi? Porque eu olho para você, eu não digo que você tem depressão, você não tá com depressão, me desculpa". Aí eu fiquei tão constrangida com a forma como ela olhava para mim, sabe, que ela falava assim: "Não, querida, você não tá com depressão. Você tá sobrecarregada, você pode estar sobrecarregada. Se eu fosse você, eu sairia da casa da pastora". Assim. Depois desse dia, ela me atormentou dia e noite, mas depois eu descobri que era porque a pastora tinha pego ela na igreja. Aí ela falou assim: "Você foi falar para a pastora da sua situação?". Aí eu olhei para ela e falei: "Olha, desculpa, mas é que eu estava ali num momento, eu não estava me sentindo bem e ela conversou comigo e eu acabei me abrindo". Então ela assim: "Mas então você não tem discipuladora? Porque você não me trouxe nada disso". Eu falei: "Não, algumas vezes eu tentei falar com". "Não, você nunca me trouxe isso". Já confundindo na minha cabeça, eu comecei a pensar: "Será que eu levei para ela? Não, mas eu acho que eu levei". E ela começou, sabe: "Não, você nunca me trouxe isso, eu não sabia de nada disso". Aí depois disso a minha vida virou um inferno, porque todo dia ela parava e eu via que ela fazia aquilo pra me torturar, sabe. Ela falava: "Sim, você tem alguma coisa hoje pra me contar?". "Não, porque eu não quero que depois você vá levar para os outros, e eu fique como errada, eu fique como que tô te induzindo a fazer coisa errada, porque eu sempre quis o teu melhor, mas agora eu tô como a errada. Você tem alguma coisa hoje pra me colocar?". Olha, por isso que eu falo que é o contato zero, é a melhor coisa. Se você pode, arranca essas pessoas do teu caminho, gente. É Deus que faz, né? E é na hora perfeita dele. Ele deixa aí até onde ele permite, porque você sabe que eles têm o do tempo contadinho em nossas vidas, né? E eles já sabem disso, que na hora deles vai chegar e eles vão ser arrancados das nossas vidas. Mas fica o aprendizado. Hoje você está dando um testemunho aqui, você tem noção de quantas vidas serão libertas, abençoadas, curadas através do teu testemunho, do que você está falando aqui, pessoas que estão vivendo, passando na pele, por isso que você passou desse jeitinho. E ó, é um testemunho dupla honra, hein? Porque tanto na parte de ser uma patroa, como também de ser uma líder. Olha que poderoso isso. Uhum. Sim, ela começou a perseguir, todo dia ela chegava: "Porque se fosse você, sairia da pastora, porque se você está sobrecarregado", porque a minha casa é limpa, mas também tem a questão da sobrecarga espiritual que tem na casa da pastora, porque passa muita gente na casa deles. Aí, Cris, daí ela começou a me atormentar tanto, 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 que chegou um dia eu comecei a pensar mesmo: "Não, vou ter que sair, porque tá ruim na casa da pastora", e eu amava, amava ir na casa da pastora. A paz que eu sentia lá, eu acho que eu não sentia em nenhuma outra casa. Eu amava estar lá. Eu não fazia, assim, o trabalho por dinheiro, era realmente por amor, eu fazia tudo com excelência, mas porque eu gostava daquilo. Aí chegou um dia que eu comecei a abrir os olhos ali com ela. Eu peguei chuva para ir trabalhar. A Cris vai lembrar dessa que eu falei essa pra Cris. Eu peguei chuva para ir trabalhar, e quando eu cheguei, a filha dela, ela tem uma filha só, a filha dela chegou e me trouxe
falou assim: vou pegar alguma coisa para você se secar. Aí tá, eu fiquei esperando ali, secando assim os braços, né? Tava só de camiseta. A filha dela me trouxe o tapete do banheiro. Um tapete branco, assim, bem caro, assim, você via, porque tudo dela era melhor. Tudo dela era maravilhoso. Então, eu sabia que era um tapete caro e era um tapete quase novo. Você olhava assim, o tapete estava novinho, não tinha nada errado no tapete. Aí ela me deu o tapete, eu olhei assim pro tapete e pensei, é filha, né? De certo, ela pegou a primeira coisa que ela viu no armário. Só que os tapetes e as toalhas ficavam na lavanderia onde eu estava. Então ela foi lá no banheiro e pegou o tapete do chão para mim me secar. Aí eu fui, me sequei, só depois eu me dei conta disso. Eu fui e me sequei e tal, mas eu fiquei me sentindo mal com aquilo. Aí eu me sequei, deixei o pano ali, coloquei para lavar, depois que eu coloquei as roupas para lavar, coloquei já o tapete para lavar, porque eu já conhecia ela. Na outra semana, quando eu vim trabalhar, não, nesse dia ainda, quando ela chegou em casa, a filha dela disse: a Denise chegou toda molhada, eu já dei a toalha para ela se secar. Ela já olhou assim para a filha. E a filha se encolheu. Aí eu vi que elas saíram e elas foram pro quarto. E a filha com certeza falou, né? Não, eu dei o tapete e tal, para ela se secar e tal. Ela saiu mais leve do quarto. Aí eu peguei, lavei o tapete e tal, fiz a faxina. E na outra sexta-feira, quando eu vim trabalhar, o tapete estava lá para doar. Na hora que eu vi o tapete, eu já entendi que ela estava com nojo de usar o tapete do chão que eu tinha me secado. E o pior, Cris, é que aquilo me impactou tanto que eu comecei a me sentir suja. Uau. Eu comecei. No meu psicológico, eu olhava para a minha pele e sentia que eu era suja. E eu ia tomar banho, eu me esfregava tanto, esfregava meus braços, tanto que quando eu saía, meu marido falava assim: Meu Deus, tá toda vermelha, o que que deu? O que que aconteceu? Mas era de tanto que eu me esfregava. Eu comecei a sentir pavor da minha pele. Aí eu comecei a notar como ela era realmente. Eu pensava, meu Deus, ao mesmo tempo que eu notava, aquilo foi gerando toques em mim, toque de limpeza em mim, tá sempre me lavando, sempre me esfregando. Quando eu tenho costume assim, quando eu vou limpar, eu não consigo deixar, vamos supor, shampoo tem que ser da ordem decrescente, sempre. Eu já tentei deixar eles, tudo revirado, assim, cada um no seu tamanho. Tanto faz. Eu não consigo, eu volto lá e arrumo tudo Mas depois dela, ela te condicionou a depois ficar dela. assim. Aham. O dia que deu o estalo, que eu vi que ela era um monstro realmente, assim, que Deus me libertou, foi um dia que eu engravidei do meu terceiro filho em 2021. Ele nasceu em 2022. Eu engravidei desse filho e eu contei para ela. Aí tá, daí ela, não, vamos ver o que que a gente vai fazer e tal agora, porque até quando você pretende trabalhar? Eu falei, não sei, eu não sei, eu para mim vou trabalhando enquanto eu conseguir trabalhar, eu vou trabalhar. Aí tá, daí aliviei um pouquinho a barra dela. Aí eu comecei a me organizar, né, como é que vai ser quando eu ganhar ele e tal, porque eu não pagava INSS, não pagava nenhum tipo de benefício. Então, quando eu parasse de trabalhar, eu ia ficar a ver navios. Aí então, eu comecei a pensar, vou trabalhar online, porque tava tendo muito isso. E eu cheguei e falei para ela: Olha, eu vou trabalhar online, comprei um curso toda empolgada, toda feliz, né? Que achei uma solução para tudo aquilo. Ela ficou em choque. Ela, como assim? Oh! Ela começou a rir de nervosa. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Uau. Olha só, eu tô aqui, já me organizei, que eu vou ficar 2 meses sem você. Eu vou ganhar o bebê e ela quer que eu fique 2 meses só em casa. E foi isso que ela determinou, e é isso que tá certo. Eu vou ficar 2 meses sem você? E daí você tá se organizando na tua vida? E eu? Aí eu parei assim, eu fiquei olhando para ela e aquilo já me entristeceu. E ela viu que eu fiquei muito chateada com aquilo. Ela, não, calma, vamos pensar e tal. Passou. Eu continuei indo trabalhar e tal. E ela sempre tinha mania que eu tinha que chegar 13 horas em ponto. Eu não podia chegar 13h01 ou 12h59 para trabalhar. Eu poderia chegar mais cedo para ela investigar a minha vida, mas para trabalhar, não. E nenhum dia eu saí mais cedo do trabalho, que eu acabei mais cedo, e eu cheguei 12h30 na porta da casa dela. Aí eu ouvi que eles estavam almoçando e tal, escutando a conversa. Eu chamei. Eles sempre me ouviram de pronto. E naquele dia ela não saiu. A gente tava fazendo um calor de mais ou menos uns quase 30 graus. Meio-dia. Um calor escaldante. Eu grávida,
de 8 meses esperando lá fora até dar 1 hora. Ela me deixou até dar 1 hora lá fora, grávida. E eu não fui embora, por incrível que pareça. Vocês olham assim e dizem, por que você foi embora? Não. Tal era o domínio que ela tinha sobre mim que eu não fui embora. Eu fiquei esperando pacientemente, chamei umas 10 vezes. Ela não saía, eu entendi que ela só ia abrir 1 hora a porta para mim. Porque 5 anos trabalhando com ela, ela nunca me deu a chave do portão, nada. Eu sempre tinha que esperar na rua. Aí aquele dia eu falei assim, eu vou trabalhar, Senhor, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou assim, eu vou trabalhar com ela, mas essa vai ser a última vez. Aí eu fui, trabalhei naquele dia, ela veio assim, ela quase me carregou no colo naquele dia, porque ela sabia que tinha entrado com a cara assim, o semblante estava totalmente diferente. Eu não estava mais bajulando, eu entrei calada e do jeito que eu entrei calada, eu fiquei. Ai, você tá bem, amada? Como é que você tá? Não vi que você tava ali fora. Sabe aquele ar assim de falsidade, porque você sabia que era mentira. Porque ela sabia que eu tava ali, dava pra ouvir. Eu ouvia lá do banheiro quando alguém chamava ali fora. Aí daquele dia em diante eu falei, Senhor, eu não quero mais isso aqui pra minha vida. Aí eu parei, disse pra ela que eu ia parar. Continuei trabalhando em outras casas, parei ali com ela. E quando eu voltei, que eu comecei na célula, que eu voltei com meu bebê e tal, ela chegou pra mim, mas eu tremia. Eu tremia. E na célula inteira ela dando indireta pra mim. Que eu tinha voltado, ela sabia que eu tinha voltado pra outra casa, mas eu não tinha voltado pra dela. E nem tinha mais dado satisfação da minha vida pra ela. Porque ela me afastou de tudo, da igreja, tudo. Fez eu parar com o discipulado, porque ela descobriu de dívidas que eu tinha. Ela disse que eu era inapropriada para ir na igreja. Ela chegou a falar isso. Aí eu me afastei dela totalmente, eu dei contato zero com ela. E ela já decretava, você não pode mais fazer isso, e acabou. Que ela dizia era lei. Porque ela convenceu todo mundo disso, que ela era perfeita. Então ela era referência e até hoje ela é. E eu creio que em nome de Jesus um dia Deus vai libertar a igreja dessas pessoas, eu creio. Amém. Aí daí na célula eu comecei a orar, porque ela estava lá e eu estava me tremendo dentro da célula. Eu tremia de nervosa, eu comecei a ter ansiedade, e ela lá sentada lá com aquele ar, né, empoderado dela, que ela era rainha. Aí eu, bem em silêncio, assim, Senhor, me dá força. Porque eu sei que ela vai vir para mim voltar para trabalhar com ela. Me dá força, Senhor. Não permita, Pai. Não permita que eu ceda às manipulações, não permita que eu ceda a ela. E nem que eu volte mais para aquela casa, Pai. Se for da tua vontade, o Senhor vai me dar ousadia para falar com ela. E chegou a hora. Ela sentou do meu lado, falou assim: sim, quando que você pretende trabalhar? Porque já deram uns 2 meses. Aí eu fiquei olhando assim, sério para ela. Ou você não pretende mais voltar a trabalhar? Aí eu falei: não, não pretendo. Eu falei: agora não. Aí ela ficou em choque, ela ficou assim, sem reação. Dela, tá, mas como assim? Não vai mais trabalhar? Eu falei: não. A exaustão era muito grande, o desgaste era muito. Eu falei: e esse tempo que eu fiquei em casa com meu filho, com os meus filhos, que eu tive um tempo em casa, em paz, eu percebi que isso não é para mim. Gente, ela não acreditou. Ela ficou assim, como assim? Tá, mas nem comigo? Eu falei: nem com você, querida. Não, não consigo mais voltar a trabalhar. Gente, foi tão Aham, libertador, que é até um testemunho muito rápido, que hoje eu não fico mais aonde eu não me sinto bem. Eu não aham. fico. Tanto Glória que a um Deus. dia eu cheguei para trabalhar naquela casa e eu não me sentia bem, e ela quis dar uma indireta que eu não estava fazendo, ou a empregada, né, quis falar que já tinha feito o meu, e a patroa chegou bem na hora e falou assim: pois é, querida. Não, mas pode ser na segunda. Eu falei: não, não, não pode não. Se eu não estou fazendo o meu trabalho direito, se eu não estou mais cumprindo com o meu papel, aqui, seu rodo, sua vassoura, eu tô indo. Não, querido, mas assim, ó, só fica hoje. Não, não fico. Eu fico no Pois lucro bem aqui. tolerância zero, né? Já sentiu Ah, o cheirinho das trevas, já tchau, fui, eu sou luz. eu corto na hora, é incrível, é muito libertador. É, É muito, tanto que até o meu marido tá passando sufoco comigo. glória a Deus. Ah, Gente, assim, só para concluir, Cris, que já tá acabando o tempo, eu falo assim, ó, para as pessoas, às vezes, a gente fica muito cego. E realmente cego, a ponto deles te escravizarem, porque eu trabalhava, eu falo assim que ela pagava R$ 50, mas o que dava limpo para mim, entre Uber e tudo que eu precisava pagar para chegar no horário e comida, porque ela não me dava comida também, eu ficava com R$ 30 dessa diária e fazia 7 horas de diária.
Então, assim, eles maquinam tanto a tua cabeça, eles trabalham tanto o teu psicológico, que você vira escravo deles. Você vira escravo espiritual, você vira escravo financeiro, você vira um escravo dependente emocionalmente deles. Assim, tamanho é o poder dessas pessoas, porque eles são muito maquiavélicos, Sim, muito. E sim. eu sempre falo assim, que é um jogo injusto, porque é um jogo que só eles sabem jogar. Porque nós não somos assim. A gente jamais vai ter, né, a mentalidade de fazer o mal para alguém, ou pensar assim, eu vou dizer isso aqui porque isso aqui vai machucar a pessoa. Uhum. A gente não consegue fazer isso. Por isso eu falo assim, ó, realmente o contato zero é o mais óbvio numa situação dessa. Porque eles têm domínio. Tanto que até eu tenho que fazer terapia, e eu falo isso assim, ó, não com orgulho, ou não como vitimismo, mas eu tenho porque eu não consigo encontrar essa mulher. A Cris sabe que recentemente morreu uma patroa minha, que eu amava ela de coração. Eu amava muito. E tal é a maldade dessas pessoas que ela nunca mais tinha falado comigo em um ano. Eu nunca mais dei liberdade para ela. E ela soube que essa patroa minha morreu, ela me ligou, ela me mandou mensagem, porque ela não sabia que eu estava com ela. Ela falou assim: Você sabe quem morreu, querida? E eu estava aos prantos, eu estava desesperada em casa. E ela falou assim para mim: Ai, amada, mas isso acontece. Bola para frente, né? E foi só essas palavras dela. E ela sabia que eu amava aquela patroa minha. Ela sabia que aquilo ia me machucar, por isso que ela mandou mensagem. Obrigada, tá, Cris? Obrigada pela oportunidade, obrigada por me permitir falar sobre isso, porque eu vejo assim que cada vez mais as pessoas precisam saber que existe esse tipo de seres dentro das igrejas, que eles são muito manipuladores, eles são perigosos mesmo, eles vêm para destruir aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Né? Eu estava crescendo muito ali na parte espiritual e aquilo incomodou as trevas, né? Então Satanás tratou logo de chamar ali os seus soldados, né? Vão lá e destruam, né? Mas em nome de Jesus, né? Vou me levantar cada vez mais e incomodar cada vez mais as trevas. Amém, é isso mesmo. E olha, uma coisa também muito importante aqui para a gente finalizar, deixando claro que aqui não é para falar mal e contra para vocês deixarem de procurar, né? E tá na igreja congregando, não é isso, ok? Somos pessoas de bem e filhos e filhas de Deus. Então é assim, é só você orar e pedir confirmação e não ir pelo que os outros vêm e te falam e aceitar, tá te fazendo mal, não tá trazendo paz. Deus, isso aqui é de ti? Pai, me dá discernimento de espírito e vá direto com alguém que realmente você testificou e Deus confirmou que é para você pedir ajuda àquela pessoa. E você vê que Deus ele cuida da gente de um jeito tão lindo, especial, nos detalhes, que você nem precisou ir, a própria pastora identificou isso em você e ela veio e falou com você. Então, assim, Deus cuida, a gente só precisa confiar nele, ficar firme nele, porque muitas coisas, Deus fala que teríamos aflições, mas que Deus venceu o mundo, então nós também iremos vencer. É isso, gente. E deixa aqui o finalzinho para as pessoas que estão aqui, uma palavra, uma mensagem que você sentiu no coração. Você já falou tanta coisa linda e maravilhosa, mas assim, de motivação, de esperança para pessoas que estão aqui, e a gente encerra. Temos aí mais uns 7 minutinhos. E obrigada, antes de tudo, obrigada, sou muito feliz por esse momento, estou muito grata a Deus pela sua vida, por isso que Ele preparou aqui para a gente, embora tivemos levantes aí, né, a minha internet que estava bem triste, agora eu dei um reset aqui, não tem mais para ninguém, foi feito, graças a Amém, Deus. Cris. Amém. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, nada nesse mundo, nada, não importa o desafio, aquele sabe tudo que a gente vem enfrentando, tudo que eu venho passando. E um dia eu perdi uma pessoa muito amada, muito querida, que dói quando a gente fala, porque quando a gente ama, a gente sofre, né? E é um luto que a gente passa, o luto é algo do ser humano, né? Você vai passar, você vai enfrentar, mas a gente sabe que Deus fortalece e dele são todas as coisas, né? E tudo é no tempo dele. Amém. Eu passei por enchente, eu perdi tudo em casa, tinha investido num delivery de pizza, a gente perdeu tudo, mas o tudo que eu falo é material, né? Porque o principal Deus manteve intacto, são as nossas vidas, né? E Amém. tenho passado por muitas tribulações, mas eu tenho aprendido muito, muito, porque Deus, ele te carrega nos braços nessas horas, né? Às vezes a gente fala, mas
eu ouvi uma vez, eu tô vendo só uma pegada atrás, mas é porque Deus está nos carregando, né? A gente não está mais caminhando. E eu acredito que nada é pela nossa força. Nada vai ser pela nossa força. A gente não se deve deixar abater. Inclusive, eu falei isso para uma amiga minha. Jamais se abata pelo que eles fazem. Porque, como a Cris sempre fala, eles dão um spoiler do que eles são, né? Eles querem refletir na gente aquilo que eles estão vendo neles. Então, assim, cada vez mais que você é mais atacada, se sinta mais amada por Deus. Porque se eles estão te atacando é porque tua luz está incomodando, né? Porque aquilo que você está fazendo está atrapalhando a, a melancolia, né? A tristeza, a escuridão que está neles. Aquilo ali incomoda. Toda vez que você se sentir mal, que você se sentir abatido, que você vê assim que não tem solução, porque a Cris sabe que várias vezes, já comentei com ela, que por muitas vezes eu achei que não tinha solução, achei que não tinha mais saída. Quem ouviu meu testemunho sabe que o meu histórico de vida é muito, muito pesado, mas em todos os momentos Deus esteve comigo. Em nenhum momento, nenhum sequer, Deus deixou de segurar minha mão. Ele está sempre com a gente, sempre. E às vezes eu falo, ai, Senhor, eu estou sentindo tanta tua falta, mas é porque eu não estou buscando, né? Porque Ele está sempre ali. Jesus, ele sempre vai ser o nosso consolador, o nosso advogado. Não existe situação em que esses narcisistas nos coloquem, porque hoje eu trabalho com uma que é cunhada da minha patroa, inclusive ela tentou me pregar uma peça para me deixar mal com a patroa minha, e Deus é tão generoso, gente, tão generoso que ele não permite que a nossa imagem seja arriscada. Não permite que a nossa integridade seja arranhada diante dessas pessoas. Eles são maus, eles são perversos, mas a gente tem que ter a fé e a convicção que nós não somos assim, né? E cada vez mais o mundo precisa de mais amor, de mais sensibilidade, de mais compaixão. Eles tentam tirar isso de nós. Como eu falei, essa ela tentou tirar, ela tentou me fazer um robô, mas ela não conseguiu, né? E Deus não permite, ele vai deixar para que você aprenda, para que mais tarde a gente venha dar testemunho, né? Mas ele Verdade. não vai permitir que eles nos destruam, nos derrubem. Porque a mesma Exato. força que eles atacam é a mesma força que Deus dá para que a gente enfrente. E é tudo através do escudo que vem de Deus, né? Que Jesus sempre nos protege. E obrigada, Cris, mais uma vez. Seus vídeos são libertadores e uma bênção. Amém, linda. Obrigada a você por estar aqui, dedicando seu tempo na correria e tudo mais que tem acontecido aí, mas já está tudo melhor, né? Se organizando, graças a Deus por isso. Você é linda. É Deus, como você falou, né? Que é Deus e Ele sempre cuida de nós. O inimigo vem tentar destruir, Deus vem e traz bênçãos do Senhor, levanta uma pessoa na hora certa, um momento, e aí a gente sente nos detalhes o cuidado do Pai, do Criador, e isso não tem preço, gente. Não tem preço. Eu tenho vivenciado isso e é maravilhoso. E porque a honra e a glória é para Ele, né? Então ele faz, é Ele que vai fazer e Ele deixa a gente ver que é Ele, né? E só para terminar aqui, que você falou algo que me veio à memória. Toda acusação de um narcisista é uma confissão de quem eles são e do que eles fazem. Simples assim. Eles mesmos se entregam o tempo todo. E Deus é mais em nossas vidas e juntos somos muito mais fortes. Para a honra e Amém. glória de Deus. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a você mais uma vez, sobrevivente, linda, maravilhosa. Você tem um coração que a gente pode sentir, né? O teu amor por Deus acima de tudo e por todos os seres humanos, né? E por tudo que você passou, quanta experiência de vida, quantas vidas quando você estiver aí sendo terapeuta em breve, né? Do Senhor. Amém. Quantas vidas serão libertas e salvas através da sua vida? Porque somos instrumentos de Deus aqui na Terra, sim. É só se posicionar e receber, porque Deus já tem lá tudo prontinho para nós. Obrigada, gente. Deus abençoe. Beijos no coração. Amo vocês em Beijo. Cristo. Até a próxima. Tchau.